Apocalipse, meus irmãos, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 6. Os irmãos que acharam, me confirmem com amém. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o e arrependa-se. Se não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Capítulo número 3 do livro de Apocalipse, meus irmãos, vai estar registrado as 3 últimas cartas na qual o evangelista João vai escrever quando ele está ali aprisionado na ilha de Patmos. E essas cartas, todos nós sabemos que são as cartas à igreja da Ásia Menor. E essa carta que nós lemos é a carta à igreja de Sardes. Sardes, meus irmãos, era uma igreja que vivia de aparência. Parece que a igreja de Sardes é o retrato da nossa geração. Eu não sei se vocês atentaram para o que foi lido aqui na noite deste dia. Sardes é um retrato da nossa geração, onde muitos em nosso meio estão vivendo de aparência. Sardes estava se comportando como um cadáver rico, bem maquiado, de ternos caríssimos, como também vestidos luxuosos. Transmitiam uma vida, mas na verdade Sardes estava morta. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de estar em um velório de alguém de uma classe social mais elevada. É diferente de nós. As pessoas geralmente de uma classe social mais elevada, até para enterrar, precisam estar maquiadas, transparecendo ali vida, mas na verdade ela está morta. Era assim que a igreja de Sardes, ou parte da igreja de Sardes, estava vivendo. Vivia uma duplicidade de vida. Dentro da igreja de Sardes existiam aqueles que estavam a viver de aparência, mas também na igreja de Sardes tem aqueles que não contaminaram a sua veste. Bem verdade que o texto diz que eles não contaminaram as suas vestes. E tem algo que o Senhor faz com aqueles que não contaminam as suas vestes. A Bíblia vai dizer que o próprio Senhor vai dizer: eles andarão comigo. É uma recompensa para aqueles que não vivem de aparência. Mas quando nós paramos para pensar acerca de Sardes, por estar situada aproximadamente 500 metros acima do nível do mar, se considerava invencível,
Sardes se orgulhava de suas riquezas. Havia em Sardes um rio que lhe fornecia ouro, prata. Suas águas tão excelentes eram tidas como essenciais para a vida. Sardes era uma igreja rica. Sardes era uma cidade que era abastada em dinheiro. Sardes tinha ouro. Em Sardes também tinha prata. Em Sardes tinha um rio que corria belíssimo em Sardes. Mas lá em Sardes também estava a morte a esperar. Percebam, meus irmãos, que nós iremos de aprender com a igreja de Sardes. E esse aprendizado com a igreja de Sardes me fez o meu coração despertar. De que maneira eu estou me comportando diante de Deus? De que maneira eu me encontro servindo ao nosso Senhor? Meus irmãos, na noite deste dia, nós vamos perceber que não demorou muito para que Sardes viesse a morrer e não percebesse. Sardes agora vivia de aparência. Percebam, meus irmãos, que no versículo 1, o próprio Senhor vai se apresentar ao anjo da igreja. A Bíblia diz: o anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Percebam que Jesus vai se apresentar ao anjo da igreja de Sardes, sendo aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus venha ter 7 Espíritos, não é que Deus venha ter 7 nomes, não. O que ele está querendo dizer aqui é que Deus age em sua plenitude. E alguns estudiosos vão dizer que quando ele se apresenta tendo os 7 Espíritos de Deus, ele está dizendo que tem o Espírito Santo ali. Ele está falando para a igreja de Sardes: olha, Sardes, eu tenho o Espírito Santo, eu lhe apresento o Espírito Santo, porque estamos vivendo uma triste geração que está vivendo a síndrome de Sansão. E que síndrome é essa? Primeiro, meus irmãos, Juízes capítulo de número 16 e o versículo 20, a Bíblia vai dizer, Juízes capítulo de número 16 e o versículo 20, a Bíblia diz: ao acordar do seu sono, ele pensou: sairei novamente como antes e me livrarei. Contudo, ele não sabia que o Senhor já havia se afastado dele. Sardes estava se comportando como Sansão. A igreja de Sardes nos dá, meu irmão, há uma análise para fazer com a nossa própria vida. Muitas das vezes pensamos que somos alguma coisa. Muitas das vezes achamos superiores aos outros, mas não. Devemos fazer uma autoanálise sobre a nossa vida. De que maneira que eu tenho me comportado, de que maneira que eu tenho me postado diante do Senhor. É interessante, meus irmãos, aqui, que o texto vai dizer: conheço as suas obras. Sardes era uma igreja que trabalhava. Sardes era uma igreja que evangelizava. Sardes era uma igreja que estava em consagração. Sardes era uma igreja que estava nos cultos. Sardes era uma igreja que pregava. Sardes era uma igreja que orava. Sardes era uma igreja, meus irmãos, mas estava vivendo de aparência. A Bíblia vai dizer: conheço as suas obras que você realiza. Perceba que ele está dizendo: eu sei o que você anda
fazendo. Eu conheço o íntimo do teu coração, eu conheço o íntimo da tua mente, eu esquadrinho a tua alma, eu sei muito bem aquilo que você está pensando. Você até vem para a igreja para louvar, você vem até para a igreja para buscar, mas o íntimo do teu coração eu te conheço, Sardes, e a Bíblia vai dizer que você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Sardes, aos olhos humanos, estava ocorrendo tudo bem. Para Sardes aqui, a trombeta soaria e Sardes subia. Só que no versículo 1 ele diz: eu conheço as tuas obras, eu sei que você trabalha, eu sei que você tem feito algo em favor do reino, só que você tem fama de estar vivo, mas na verdade você está morto. Mateus capítulo 23 e o verso de número 27, o texto vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, ou pintados de branco, dependendo da sua tradução. Por fora se mostra-se belo, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de toda podridão. Percebam que são palavras dirigidas a uma classe religiosa. Percebam que Jesus vai direcionar esta palavra para os escribas e para os fariseus. Alguém que conhecia a lei, alguém que vivia nas sinagogas. É por isso que ele vai dizer: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês são semelhantes a sepulcros caiados, pintados de branco, mas estão cheios de ossos mortos e de toda a podridão. Palavras de Jesus são duras. Palavras de Jesus é que nos chama a atenção. As palavras ditas pelo Mestre, meus irmãos, ela ecoa em nossos dias. A palavra, meus irmãos, que ele está dizendo aqui, como alguém ser hipócrita, ele está atrelado a alguém dissimulado, está atrelado a alguém falso, a alguém que se finge até. É por isso que ele diz, é como se ele estivesse dizendo: olha, escriba, olha, fariseu, eu sei que vocês estão fingindo, eu sei que vocês são dissimulados, eu sei que vocês, meus irmãos, não são leais, não estão vivendo de uma maneira correta, porque eu conheço o coração de cada um, eu conheço a mente de cada um. Então não adianta estar na sinagoga lendo a Torá, até praticando os rituais, mas ele conhece sondamente de cada um de nós e sabe muito bem o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe tudo aquilo que pensamos ou que fazemos. É por isso que ele diz a Sardes: eu conheço as tuas obras, você tem a aparência que está vivo, mas na verdade está morto. É verdade, glória a Deus. Quando ele está dizendo aqui, parece os sepulcros caiados, uma casa pintada de branco é a coisa mais linda. É ou não é? Ele está dizendo: quem está aqui de fora olhando é a coisa mais bela. Parafraseando para os nossos dias,
tem um paletó de Dolce & Gabbana, sapatos JP, ou quem sabe de uma marca mais cara, gravata italiana, ele até prega bem, fala no grego, também no hebraico, sabe se expressar de uma maneira corporal muito bem, e ela então, com vestidos caríssimos, estar ali toda enfeitada, penteada, uma princesa aos olhos do homem, mas por dentro é um sepulcro caiado. Ele até prega bem, cita versículo, sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas por dentro está morto, está cheio de podridão. Entra na igreja, dá glória a Deus, dá aleluia, mas por dentro é um sepulcro caiado, está morto, e o texto diz, de toda a podridão. Sardes fazia a obra, eu conheço as tuas obras, e no decorrer do texto ele vai dizer, acompanhe comigo a continuação do texto de Apocalipse. E agora no versículo 2, antes de partirmos para outro texto, abra comigo o primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 6 e o verso 7. Esse texto é bastante conhecido, porque vai mostrar aqui de fato que o nosso Senhor nos conhece muito bem. Ele vai dizer no versículo 6: aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, Samuel está falando com ele mesmo, dizendo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Eliabe entra, aos olhos de Samuel era Eliabe quem o Senhor ungiria a rei. A aparência de Eliabe foi quem chamou a atenção de Samuel. E Samuel era alguém que tinha intimidade com Deus. Samuel era alguém que deixou um legado para a nação de Israel. Eliabe se apresenta bem. Samuel diz em seu coração, certamente é esse homem que o Senhor vai ungir. Mas acompanhe o versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel. Quem foi que disse a Samuel? Senhor. O texto vai dizer, não olhe para a sua aparência, nem a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque eu o rejeitei. E ele continua dizendo, porque o Senhor não vê como o ser humano. É verdade. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Percebam que o próprio Deus fala de uma maneira precisa e direta a Samuel, dizendo, não olhe para a aparência. O problema da minha geração, o problema da nossa geração, da igreja brasileira, é que fazemos julgamentos precipitados de alguém,
mas nós não conhecemos o coração daquele homem, não conhecemos o coração daquela mulher, com a sinceridade dela para com Deus. Olhamos e dizemos: esse aí não está com nada, essa daí não está com nada. Mas quando o Senhor olha do mais alto dos céus e contempla o coração dele, contempla o coração dela, ele diz: é essa daí que eu vou levantar, é esse daí que eu vou levantar. Enquanto a sociedade rejeita, o Senhor é quem levanta do trono e exalta para glorificar o nome dele. A síndrome de Samuel tem permeado em nossas igrejas brasileiras. Olhamos para quem canta melhor, olhamos para quem prega melhor, e muitas das vezes é rejeitado diante do Senhor. E o Senhor tem preparado aqueles que estão com um coração sincero diante da sua presença. Não tem como querermos enganar o Senhor. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o coração de cada um de nós. Não adianta querermos apontar, não adianta querermos julgar, porque Ele sabe e conhece o nosso coração. Talvez apontamos a quem o Senhor escolheu, e talvez abraçamos e aplaudimos a quem o Senhor rejeitou. Tomamos muito cuidado com a aparência. Sardes se postava como alguém que fazia, mas o próprio Senhor diz que ele tinha a aparência de estar viva, mas de fato estava morta. O versículo 2 ele diz: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. A igreja estava morrendo. A igreja estava se distanciando do Senhor cada vez mais. De que maneira? Se eu estou no culto hoje, amanhã eu não preciso ir. Se eu estou no culto hoje, amanhã eu não preciso estar lá. Se eu já fui quinta, eu não preciso estar domingo. Se eu fui domingo, eu não preciso estar na segunda. Se eu fui segunda, eu não preciso estar na quarta. Se eu fui na quarta, eu não preciso estar na quinta. Tenha cuidado quando você começa a se distanciar da presença do Senhor, da coinonia com os irmãos. Há um perigo espiritual lhe rondando, há um perigo espiritual em uma decadência espiritual, e você não tem percebido. A síndrome de Pedro tem invadido em nossas igrejas. De que maneira? De seguir a Jesus de longe. O texto diz que Pedro o seguia Jesus de longe. Aí está o perigo de procurar servir ou seguir a Jesus de longe. Tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado para com isso. Há um perigo aqui. Mas ele diz, ainda no versículo 2: porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus.
Vocês perceberam no versículo 1 que ele diz: eu conheço as tuas obras. E agora no verso 2 ele diz: porém, porque eu verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do Senhor. Alguns dos irmãos de Sardes estavam morrendo espiritualmente, estavam agonizando e não percebiam o que estava acontecendo com eles. Jeremias capítulo 48 e o versículo número 10, a Bíblia diz: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou para o culto porque se eu não for, vão pensar que eu estou desviado. Não pense dessa forma. Venha para o culto para ser grato a Deus pela sua vida. Venha adorar a Deus pelo fato de Ele ter poupado a sua vida. Venha para celebrar o autor e consumador da sua e da nossa fé. Não venha para cumprir tabela ou para mostrar que está presente, não. Venha com um coração sincero diante de Deus. Mas eu não preciso mostrar para ninguém, eu sei. Porque Ele conhece as tuas obras. E a pergunta é: o que eu tenho feito como liderança da igreja tem agradado a Deus? O que você tem feito em favor do reino tem agradado a Deus? As obras que você tem praticado, vivido e vivenciado estão sendo íntegras diante de Deus? Não responda para mim. Converse com Ele em sua casa. Quando eu lia esse texto, meu Deus, de que maneira estamos nos comportando como liderança diante da tua igreja, que a igreja é tua? Será que estamos nos comportando de uma maneira fiel a Deus? Nos comportando como alguém que tem fidelidade e integridade para com Ele? Porque Ele diz: porque você realiza as obras que vocês fazem, não são íntegras na presença do meu Deus. Aqui em Sardes, ele não fala de doutrina de nicolaítas, não. Ele não fala da doutrina de Balaão, não. Ele também não traz à tona a profetisa Jezabel, também não. O problema em Sardes não era doutrinário. O problema em Sardes aqui era uma decadência espiritual. Ela vinha se afastando, vinha definhando e não estava percebendo. Ela vinha morrendo espiritualmente e não atentava para o que estava a acontecer. E o verso 3 diz: lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Agora ele traz à tona a igreja de Sardes os ensinamentos que foram passados por ela. Ser fiel à sua palavra. Procuramos ser fiel a Deus, a sua palavra. Procuramos viver em uma união como igreja para que o nome dele possa ser glorificado. É necessário ter em mente o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Não foi só por você, foi por também todos aqueles que estão em nosso meio e que precisamos evangelizar para ganhar para o reino. Ele diz:
Lembre-se, pois, do que você recebeu. O que você recebeu. O que você recebeu. Se você recebeu orientação para o caminho do céu, o texto diz, e ouviu, guarde-o e arrependa-se. O problema é que não estamos mais trazendo à tona. Não estou aqui mais fazendo aquilo que eu fazia, ou que eu ouvi. Mas ele diz, guarde-o e arrependa-se. O problema é que não estamos guardando aquilo que o Senhor tem nos entregado. O problema, muito mais ainda, é com a dureza do nosso coração, de não se arrepender, de não reconhecer que nós precisamos, e reconhecer que nós somos pecadores e precisamos estar todos os dias aos pés da cruz, clamando ao nosso Senhor Jesus. Precisamos tirar do nosso coração a raiz farisaica, como também a raiz dos escribas. Precisamos tirar isso do nosso meio e precisamos amar, acolher e servir aqueles que precisam da palavra do nosso Senhor. Ele continua dizendo, se não vigiar, virei como um ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Há um perigo aqui. Há uma orientação da parte do nosso Senhor. Vigie. Você vigie, porque senão eu virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Não é contra aqueles, é contra você. É verdade. Mas aí ele diz, mas também aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Sempre o Senhor tem os remanescentes, alguém que ainda em meio à perseguição, que em meio ao apontamento, que em meio às lutas e às dificuldades, sempre ainda clama e intercede pela sua igreja, sempre ainda recorre ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sempre tem o Senhor guardado aqueles para usar na hora e no momento certo. Mas percebam o que ele diz, aqueles que não se contaminaram, que não contaminaram as suas vestes, elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. São dignas. Essas pessoas que não contaminaram as suas vestes, vai andar com o nosso Senhor de vestes brancas, porque são dignas de andar com o Cordeiro. Glória a Deus. Essas pessoas aqui são aquelas que não se envolvem em grupos contaminados. Essas pessoas aqui são fiel a Deus e a sua liderança e não andam em grupo confinados, não. Elas são dignas de receber uma veste branca vindo da parte do nosso Senhor. Glória a Deus. Ela não se deixa levar e não deixa se contaminar a sua mente com má influências, com má conversações. Ela não alimenta isso e não transparece isso para ninguém. Ela fica com ela, não leva para ninguém, ora, intercede a Deus para que Ele possa agir em favor do seu povo.
O vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. De modo nenhum apagarei o seu livro da vida. A igreja de Sardes é parte da igreja brasileira. Quando olhamos, parece que é alguém que vai subir. Ela faz a obra, ele faz a obra, ele prega muito bem. Ela louva como ninguém, mas está vivendo de aparência. Está morta aos olhos do Senhor. E ele diz: pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ele faz uma orientação aos irmãos em Sardes, para que os irmãos lá de Sardes tragam à lembrança tudo o que ele foi ensinado e também a se arrepender. Pois o Senhor virá como ladrão sem menos esperarmos, e se ele vier e não estivermos nos arrependido, corremos um sério risco de ficar de fora do reino de Deus. Sempre vai ter alguém em meio a uma decadência espiritual. Sempre vai ter alguém com sinceridade diante de Deus. A recompensa para quem é fiel a Deus é ter a comunhão com o Senhor e andará com o nosso Senhor de vestes brancas. E eu creio que em nome do nosso Senhor Jesus, todos nós iremos de nos arrepender. E iremos de ser recompensado pelo Senhor. E teremos vestes brancas, dignas de receber do nosso Senhor Jesus. Saia daqui nesta noite pensando de que maneira eu estou vivendo, o que eu tenho feito em favor do reino de Deus, de que maneira tenho me comportado, como uma maquiagem, porque o Senhor não olha o nosso exterior. O Senhor, Ele olha o interior de cada coração aqui na noite desse dia. Glória a Deus, né? Ele sonda a tua mente, Ele sonda o teu coração. Então hoje é noite de trazermos a lembrança, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que nós ouvimos dos nossos pastores, e pôr em uma praticidade de vida e de arrependimento, porque senão você corre um sério risco de ficar de fora do reino de Deus. Fica de pé para nós orarmos ao nome do Senhor.